Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Essa postagem é do subreddit Am I Overreacting e é da usuária evchan95. Eu estou exagerando nisso? O amigo do meu marido nos seguiu até a casa dos pais dele, então meu marido, 32 anos, tem um amigo, também de 32 anos, que ele conhece há 6 meses. À primeira vista, esse amigo é educado e simpático, mas de um tempo pra cá, o comportamento dele começou a causar problemas. Ele é solteiro e tem 2 filhos em tempo parcial. Eu e meu marido também temos 2 filhos. Ele liga para o meu marido todos os dias, várias vezes, mesmo quando estamos fora com nossos filhos. Uma vez ele estava na nossa casa jogando cartas, era para ser só 1 hora, mas ele decidiu ficar organizando as cartas dele. Depois que dissemos a ele que íamos levar nossas filhas para brincar na neve à tarde, meu marido me pediu para preparar as meninas. Enquanto ele pediu ao amigo para ir embora, o amigo simplesmente ignorou e continuou organizando as cartas. E eu finalmente me cansei e saí com as crianças. Depois de ficar esperando por 15 minutos com 2 crianças em macacões de neve quentes. 20 minutos depois, o amigo dele finalmente vai embora, mas age como se nós fôssemos rudes depois que eu saí e contei para o meu marido. Então meu marido não ligou e disse: "Ah, tudo bem, não vamos convidá-lo de novo se ele for agir assim." Algumas semanas se passam e esse cara continua aparecendo no nosso quintal depois do trabalho, vendo se a gente quer sair, etc. Meu marido continuava dizendo: "Ah, não, hoje não, cara. Bem, ontem foi a gota d'água." Voltávamos à casa da mãe do meu marido para buscar nossos filhos após um encontro. Passamos de carro pelo amigo dele, que estava sentado na beira da estrada, e ele nos viu e buzinou. Brinquei com meu marido. "Ah, agora ele vai seguir a gente." Meu marido riu e disse: "Ele está indo para casa, tenho certeza, para minha surpresa." Ele nos seguiu até a casa da mãe do meu marido, entrou na garagem e começou a dizer: "Eu ia te ligar, mas queria te perguntar pessoalmente se você queria sair hoje." Bati a porta do carro e levantei a voz. "Isso é totalmente inapropriado. Estamos aqui para buscar nossos filhos e você está nos seguindo como um estranho. Você precisa ir embora agora." Ele agiu como se eu fosse o errado e disse que eu estava passando dos limites. E ele disse para o meu marido que precisava me controlar antes de sair cantando o pneu da garagem. Meu marido disse que concordava comigo que era estranho, mas que eu não precisava explodir daquele jeito. Eu sinto que deveria ter dado uma bronca nele porque o amigo dele está agindo como um perseguidor. Eu estou exagerando? Não, Op, não acho que você exagerou. Você apenas apontou o comportamento estranho dele. Alguém que não entende limites ou que ignora de propósito porque, sabe, tenta se fazer de bobo ou algo assim, você simplesmente chama a atenção dessa pessoa. E quanto mais firme, melhor. Porque pessoas que são intrinsecamente rudes assim, quando você pede educadamente, provavelmente ignoram. Ou nem prestam atenção de verdade porque são desrespeitosas. Então, o certo é se impor. E ao invés de dizer não, agora não, ou talvez outra hora, simplesmente diga de forma direta: "Cara, você precisa recuar agora." Depois disso, ele provavelmente vai ouvir. E você vai ter um de 2 resultados. 1. Ele reduz o contato com vocês e começa a agir como alguém que respeita limites. Ou 2. Ele some de vez. E eu diria que qualquer um desses 2 resultados é um bom resultado. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários. E agora vamos conferir o comentário da comunidade. Sparatv 8530 disse: "Você não está exagerando. Aquilo foi estranho. O cara é estranho. Seu marido é estranho por deixar ele falar com você desse jeito, garota. Fico feliz que você tenha se imposto. Porque, pelo amor de Deus, né?" Bobeira? Chihuahua 26 disse: "Você não está exagerando, Op. Seu marido é que está sendo indiferente. O comportamento dele é totalmente inadequado." E neste ponto já passou a ser preocupante. Eu sou terapeuta de traumas e trabalho com dinâmicas de abuso. E isso não é só alguém sendo socialmente estranho ou um pouco grudado. Isso é um padrão de ignorar limites e de intensificar quando esses limites não são impostos. Ele ignorou um pedido direto para sair da sua casa. Ele continua aparecendo sem ser convidado. Ele insiste em invadir seu tempo com a família, mesmo após receber um não. E seguir você de carro até a casa dos pais do seu marido é passar de todos os limites. Isso não é um comportamento social normal, é invasivo e perturbador. Depois ele inverteu a situação e pediu ao seu marido que controlasse você, mostrando arrogância e desrespeito, especificamente. Essa combinação é o que torna isso preocupante. É persistência, sentimento de direito sobre o seu tempo e espaço e desrespeito aos limites. Sua reação faz sentido quando algo parece estranho assim. Seu sistema nervoso percebe rapidamente. Você estava respondendo a uma violação real.
O foco não deveria ser no seu tom, e sim no motivo pelo qual o comportamento dele continua escalando até o ponto em que você precisa reagir. A questão maior aqui é a resposta do seu marido, dizendo que é estranho, mas continuar a amizade e não estabelecer limites firmes é o que está permitindo que isso continue. Essa situação precisa de limites claros e diretos da parte dele, e esses limites precisam ser aplicados. E sinceramente, é aqui que eu questionaria se essa é uma amizade que vale a pena continuar. Amizades saudáveis não são assim. Um amigo saudável respeita sua casa, seu tempo, sua família e seus limites, sem precisar ser corrigido repetidamente. Eles não se intrometem na sua vida, não te seguem nos lugares, nem tentam minar seu cônjuge. Neste ponto, essa não é uma pessoa que só precisa de uma comunicação mais clara. Ele já foi mostrado os limites e está escolhendo ignorá-los. Se fosse comigo, eu falaria diretamente com seu marido sobre permitir ou não o acesso dessa pessoa à sua família. Porque agora essa dinâmica não é só irritante, é invasiva e está escalando e está acontecendo perto dos seus filhos. Você não está exagerando, na verdade seus instintos estão percebendo algo que seu marido ainda está minimizando e esperando que desapareça com o tempo. Não está exagerando. Não entendo como seu marido te faz de vilã nessa história. Onde está o instinto dele de proteger você, os filhos e a mãe? Ele é um sujeito estranho. Tem certeza de que não é o namorado ciumento do seu marido? Informação adicional. Meu marido o conheceu em um grupo de Magic, The Gathering. Acho que ele é muito solitário e se apega porque meu marido é gentil, mas ele me perseguir e ser rude comigo me preocupa. Isso ficou extremo rapidamente. Ele mora a 40 minutos daqui, na cidade vizinha, e trabalha na nossa cidade. Então acho que ele pensa que depois do trabalho, pode passar aqui e pedir para sair. Pelo menos essa é a lógica dele. Na noite do incidente, ele estava estacionado a 5 minutos da nossa casa. Estávamos descendo a estrada que fica no mesmo caminho para a casa dele, e não achamos que ele realmente estava nos seguindo. Até que entramos na garagem da minha sogra e ele entrou atrás da gente, nos bloqueando. Eu não duvidaria que ele estivesse dirigindo perto da nossa casa, vendo se estávamos em casa, esperando um pouco e passando de novo. Isso me assusta, sinceramente. Além disso, meu marido não disse nada na hora, porque o amigo foi rápido em bater a porta e saiu cantando o pneu da garagem. Mas hoje ele vai conversar com ele sobre esse comportamento. Infelizmente, ele não teve muitas amizades saudáveis enquanto crescia. E ele é alguém que quer agradar todo mundo, então é difícil para ele dizer às pessoas quando elas passam dos limites. Mas ele garantiu que dirá ao amigo que não pode falar assim com a esposa e que esse comportamento é estranho. Atualização do autor. O amigo dele tem TDAH, mas eu também tenho. E mesmo que às vezes eu não perceba sinais sociais, eu jamais pensaria em aparecer sem avisar na casa dos pais de um amigo. Meu marido é um amor de pessoa que nunca quer incomodar ninguém, mesmo quando alguém passa dos limites. E isso é algo que ele está trabalhando ativamente para melhorar. Ele concorda comigo, e como eu disse nos comentários, está conversando com um amigo dele hoje. Ele também me pediu desculpas pelo que disse e reconheceu que eu tinha todo o direito de ficar bravo. Certo, a comunidade concorda. O autor não exagera e o marido vai falar com um amigo estranho. Vamos à atualização para ver como foi. Primeiramente, agradeço pelos comentários e conselhos, eles ajudaram meu marido a perceber o comportamento desse cara, então trago uma grande atualização. Conversei com minha amiga sobre o comportamento estranho desse cara e ela me contou. Ela disse que esse cara era famoso por separar casais felizes para tentar dormir com as mulheres. Ele tenta convidar a parceira do cara para ir à sua casa a 40 minutos dali, para ficarem isolados e então dar em cima dela assim. Ela sabe porque ele trabalha numa loja da minha cidade, ela teve problemas de relacionamento já resolvidos e ele sabia pois o irmão dela era colega dele. Ele tentou várias vezes fazer com que ela fosse sozinha até a casa dele ou desse passeios na floresta e não a deixava em paz. Quando ela dizia que não estava interessada, ele insistia falando que o namorado dela a tratava mal e que ele seria melhor para ela. Ele também apareceu no trabalho dela um dia e se recusou a ir embora até que o chefe dela interveio, o que é assustador. Aparentemente isso é algo típico. Com ele tenta criar conflitos entre casais. Sinceramente, não sei quais eram as intenções dele, mas ele era estranho e não aceitava não como resposta. Meu marido disse não para ele tantas vezes e ele simplesmente ignorou. Teve até uma noite em que ele passou pelo meu marido para ver se eu deixava ele entrar. Eu disse não e mandei ele ir embora. Isso foi depois da última vez que ele veio, quando organizava suas cartas. Falei pro meu marido que não podia mais entrar em casa depois disso, e se quisesse conversar, era para ficar no quintal.
Olhando pra trás, eu nem devia ter falado, só segui meu instinto. Fiquei chocado com o que minha amiga contou e conversei com meu marido. Ele contou que o cara perguntou se eu podia limpar pra ele algum dia, caso eu não tivesse compromisso. Meu marido respondeu que de jeito nenhum. Nunca vi o rosto dele tão pálido e mostrei a ele o que todos diziam sobre o comportamento desse cara. Ele ligou pra ele no viva voz pra eu poder ouvir e começou dizendo como aquilo era estranho, que ele nos seguiu e como ele deixou nós dois desconfortáveis. O cara na verdade riu e disse: isso acontece comigo direto, não sei qual é o problema de todo mundo. Meu marido falou pra ele o quanto ele foi babaca pelo que disse pra mim e o quanto ele ficou profundamente chateado. E o cara respondeu: então você tá do lado dela? Aí isso deixou meu marido furioso e ele detonou o cara. Pra dizer o mínimo, ele falou sobre como o cara estava ignorando nossos limites e tentando criar problemas. Resumindo, meu marido afirmou que se ele pisar na nossa propriedade ou tentar contato, chamará a polícia e cortou relações com ele. Estamos fazendo um boletim de ocorrência só para garantir, porque eu não confio nesse cara nem um pouco e agora meu marido também não. Nossa, se você pensava que esse cara não podia ficar mais assustador, se enganou. Agora está sinistro. Parabéns a você e seu marido por enfrentarem ele, avisarem que ele está fora e que vão à polícia. Espero que ele suma da vida de vocês. Se cuida, Op. E obrigado por compartilhar. Agora vamos ao próximo post, que também foi atualizado. Este post é do Subreddit Advice e é do usuário Stuff Stuff. Eu levei meu primo mais novo ao hospital. Agora minha família não fala mais comigo. Eu tenho 16 anos e meu primo tem 5. Toda a família foi a um casamento a 2 horas de distância e só nós dois não fomos convidados, então ele estava ficando comigo. Eu pedi comida para nós e coloquei um filme apropriado para crianças para ele enquanto eu terminava de estudar. Ele ficou animado durante uma parte tensa do filme e começou a pular pela casa. Ele tropeçou e bateu a cabeça na quina da mesa. Começou a sangrar. Sempre fui bom em lidar com situações de alto estresse, então não entrei em pânico. Consegui acalmá-lo, limpei e enfaixei o ferimento da melhor forma que pude. Depois liguei para a mãe dele e expliquei a situação. Nem cheguei a terminar de falar. De repente ela começa a contar para todo mundo e entra em pânico, e fica me perguntando o que aconteceu várias vezes e eu explico para ela repetidamente. Acabei dizendo para ela que ia levar ele para o hospital 2 vezes, e ela desligou. Eu não tenho carteira de motorista, mas dirijo com um adulto ao meu lado desde os 12 anos e já faz quase 6 meses que dirijo sozinho para a escola e para a casa de amigos. Eu sei dirigir e o hospital fica a menos de 10 minutos daqui. Quando chego lá, explico o que aconteceu e eles dizem que ele precisa levar pontos. Falei para ele que os pais já estavam vindo. Depois de falar com o médico, liguei para a mãe dele, mas ela não atendeu, então liguei para minha mãe e ela disse que eles estão a 30 minutos daqui. Meu primo está bem e só precisou de 2 pontos, e sinceramente acho que lidei muito bem com isso. Mas assim que eles chegaram, comecei a ser xingado por toda a minha família no meio do hospital. Quem não estava com meu primo estava gritando comigo. Eles dizem que fui extremamente irresponsável e agora ninguém quer falar comigo. Minha tia não me deixa ver meu primo. Não sei o que fazer, tudo aconteceu sábado à noite e escrevo isso na casa de um amigo. Estou começando a duvidar de mim mesmo. Será que eu deveria ter lidado com isso de outra forma? Bem, OP, sinceramente não acho que você errou. Fez tudo certo, exceto por não ter carteira de motorista. Resolva isso. Mesmo assim, você não entrou em pânico nem surtou. Limpou ele, cuidou dos ferimentos e o levou para a avaliação adequada. Ele sabe que vai precisar de 2 pontos. Você cuidou dele e colocou um filme. Você não precisa sentar do lado dele, segurando ele a cada segundo, e a mãe dele surtando e gritando com você totalmente fora do limite. Não, OP, você fez absolutamente tudo certo. A mãe dele deve se culpar pelo ocorrido enquanto estava na festa, mas desconta a frustração em você, o que não é justo. E vocês, o que acham? Comentem aí. Confira agora os comentários da comunidade. O Benji diz: antes de tudo, parabéns por manter a calma numa situação difícil. Acho que algumas coisas podiam ter sido feitas diferente. Você podia ter chamado uma ambulância, mas tirando isso, crianças se machucam, isso é normal. Por que não querem falar com você? O que acham que você fez? É pela direção ou porque ele se machucou? Ao entender isso, você pode lidar melhor com o comportamento deles. IOP responde: eu não sei, eles não me dizem. Disseram apenas que fui irresponsável, e ao perguntar o que deveria ter feito diferente, ninguém respondeu. Winter Travel 5749 diz:
Ou sua família inteira é um grupo de lunáticos irresponsáveis e histéricos, ou você omitiu detalhes importantes que explicariam a reação deles. Iop responde: eu não deixei nada de fora. A ligação foi praticamente exatamente como eu descrevi, incompreensível. Eu não entrei em detalhes sobre o que aconteceu dentro do hospital porque isso não é importante. Ele só levou alguns pontos. Ok, diz conversa. 9.750. Eles prefeririam que você não fizesse nada. Deixar uma criança de 5 anos com um ferimento sangrando em casa, torcendo pelo melhor, eu perguntaria o que acham que você deveria ter feito. Acho que no fundo eles se sentem culpados e acabam te punindo em vez de a si mesmos. Iop responde: é exatamente isso que eu estou pensando. Perguntei a todos o que eles queriam que eu fizesse, mas não recebi uma resposta clara. A melhor coisa que eu ouvi foi: pense 2 vezes antes de agir, do meu pai. E Brócolis000 diz: você já recebeu bastante feedback sobre a parte da direção, então vou deixar isso de lado. Manter a calma em emergências, especialmente com crianças e ferimentos na cabeça com sangramento, é difícil. Li que você quer atuar na área da saúde. Você será brilhante, e espero que se orgulhe da sua habilidade especial. Fez um ótimo trabalho nessas circunstâncias. Rosto sorridente, e o autor responde: uau, muito obrigado por tudo isso. Meus pais não apoiam meu desejo de ser socorrista ou paramédico, querem apenas que eu trabalhe no negócio da família. Por isso, essas palavras têm um impacto maior do que você imagina. Mais uma vez, obrigado de coração. A comunidade está igual à OP, não entende as reações da família, já que a OP não fez nada errado, exceto dirigir sem carteira. Mas ela já recebeu bastante feedback sobre isso. Temos uma atualização, então vamos ver como essa história termina. Quero começar agradecendo a todos que responderam, sinceramente o apoio de vocês me emocionou muito. Eu não sabia o quanto precisava ouvir que alguém tinha orgulho de mim, até escutar isso. Agora vamos ao que interessa. Liguei para meu irmão mais velho, que estuda no exterior, e expliquei a situação. Por ser o favorito, achei que ele os convenceria. Ele ligou para minha mãe, conversou com ela e me convidaram de volta para casa. Obrigado a todos que responderam. Para meus amigos, eu já sabia o que diria. Assim que entrei, meu pai perguntou se eu pediria desculpas à minha tia e ao meu tio e respondi que não. Ele então explodiu comigo, gritando, xingando, zombando, tudo isso. Eu realmente não conseguia entender o que ele estava dizendo, então apenas esperei. Provavelmente, quando a garganta dele começou a doer, ele saiu da sala para se acalmar. Fiquei com minha mãe e começamos a conversar. Eu perguntei para ela por que eles estavam tão bravos, e ela disse que estavam preocupados, já que tantas coisas poderiam ter dado errado. Ela disse que eu poderia ter esperado e que não era tão ruim, então respondi que não tinha como saber disso. Mas eu sei que lesões na cabeça não são brincadeira, então é sempre melhor prevenir do que remediar. Então eu, com meu irmão no Viva Voz, expliquei que não recebi nenhuma orientação sobre o que fazer em caso de emergência. E que, embora a tia estivesse em pânico, ela poderia ter me ligado e me dito o que fazer, mas não fez isso. Então eu tive que tomar uma decisão e agir, e foi isso que escolhi. Eu prefiro levá-lo ao hospital por uma lesão leve do que esperar 2 horas para que eles o mantenham no hospital por uma possível concussão ou hemorragia cerebral. Após mais conversa, ela viu que eu não era irresponsável e pediu desculpas, mas não fiquei satisfeito. Eu disse a ela que talvez eu estivesse ficando na rua nos últimos dias porque não podia ficar em casa. E se meu irmão não tivesse te ligado, quem sabe por quanto tempo eu teria ficado. E ao invés de pensar por si mesma sobre por que eu fiz o que fiz, você me tratou mal, só porque todo mundo fez isso, de todos. Eu esperava que você me defendesse nisso, e agora sinto que não posso contar com você para me defender se algo acontecer de novo. E dava pra ver, só pelo olhar dela, que ela se sentiu um lixo. Depois que eu disse isso, ela pediu desculpas de novo, e eu me levantei e fui embora. Meu pai ainda não falou comigo, acho que ele ainda está se acalmando, mas sinceramente não estou mais esperando por ninguém. Se ele quiser conversar e ouvir, eu converso, senão vou ficar bem do mesmo jeito. E obviamente, eu parei de fazer favores para qualquer um que não me trate como eu mereço ser tratado, isso inclui minha família em dobro. Eu amo meu primo demais, mas se vê-lo significa que eu tenho que ser tratado como lixo, então não vou vê-lo de novo. Muito obrigado a todos que responderam. Não teria conseguido me impor sem o conselho e incentivo de vocês. Vai ser bom para você ter falado o que precisava para sua mãe. Espero que ela fale com o pai e que ele pare de ser idiota. O lado bom é que você aprendeu algo valioso. Te desejo o melhor, OP. Obrigado por compartilhar e se cuida. Agora vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar.
Este post é do subreddit Pet Revenge e foi feito pelo usuário Revalump Walrus. Se eu não posso ter, então você também não pode. Estou no estacionamento rápido do aeroporto procurando vaga. Vejo um cara saindo, então paro e ligo a seta, ele sai, mas me bloqueia enquanto está dando ré. Aparece um cara em um Camaro vermelho brilhante com uma namorada troféu no banco do passageiro, e ele entra rapidamente na vaga. Aproximo-me e digo que aguardava a vaga. Ele apenas dá de ombros e pede desculpa. Eu digo, se está arrependido, pode sair e me dar a vaga que eu esperava. Ele sobe o vidro da janela e então eu vou e estaciono em outro lugar no mesmo andar. Depois, volto andando em direção ao carro dele com as chaves na mão. Nunca tinha arriscado um carro antes, e o dele era realmente bonito. Você teria que me irritar muito mais para eu fazer isso. Para causar dano ao patrimônio, eu ia fazer alguma coisa, talvez deixar um bilhete desagradável, não sei. Chego até o carro dele e ele ainda está lá dentro conversando com a namorada. E então eu tive minha inspiração. Sorri docemente, já que ele parecia um machão que acha mulheres inferiores. Bati na janela e ele abaixou, irritado. Eu digo, sabe, você realmente tem um carro lindo. Ele ainda parece irritado, mas me agradece e está prestes a subir o vidro. Quando eu digo, mas espere, tem algo que quero que você pense enquanto estiver no aeroporto, ele fica confuso. Eu digo, eu sei onde seu carro está estacionado e você não sabe onde o meu está estacionado. Então eu vou embora. A namorada dele grita, vadia. Ele sai da vaga e vai embora. E meu trabalho aqui está feito. Isso foi jogado perfeitamente bem. Op, os jogos mentais são muito melhores. Obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que eu estou lendo. Então aqui estão mais algumas que você pode gostar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.